Amados irmãos e irmãs desta querida comunidade que está nascendo, dedicada a São Cristóvão, neste seu 7º dia de novena do padroeiro, hoje celebrada com muito amor, com a presença desta comunidade tão querida da paróquia Santa Luzia. Saúdo com grande estima nosso pároco, nosso amado Padre Joaquim Regis, a quem agradeço pelo convite de estar com vocês e todos aqueles que servem nesta comunidade. Agradecemos também a direção da Escola Municipal, que tem o nome de Eduardo de Souza Lobo, por ceder nesse período de férias para esta novena. Espero que ninguém do Ministério Público venha recorrer contra celebrar a missa aqui, porque nós estamos vivendo um tempo de falta de liberdade religiosa também no Brasil. Eu falo isso com toda tranquilidade porque está ficando difícil. Você não pode falar mais de Deus dentro dos ambientes públicos. Você não pode ter mais uma presença nesses ambientes. Lembrando que a Igreja Católica chegou com os descobridores do Brasil. E a Igreja foi sempre uma presença não só de evangelização, mas de zelo e de cuidado pelos pobres. As primeiras instituições, os primeiros orfanatos, primeiros ambientes de cuidado com as pessoas portadoras da lepra, que hoje tem um nome mais sofisticado, hanseníase. Os primeiros hospitais, os primeiros zelos com as pessoas, independente de religião e de classe social, a Igreja sempre foi mestra nisso, nesses 2000 anos. E digo para vocês que não só no Brasil, mas em tantos lugares, a nossa fé vem sendo perseguida. Agora mesmo teve pessoal aqui do Brasil que levou um material de alimentação para os degradados do terremoto na Venezuela, uma coisa horrorosa, e foi entregue à igreja, ao bispo. Mas o bispo disse, não pode filmar nada, não pode dizer nada. Porque é uma perseguição à igreja. A igreja na Venezuela ela é emudecida, não pode falar nada. Também na Nicarágua. Ontem o ditador disse que não vai ter mais eleições lá, porque ninguém pode se opor a ele. Interessante que ele chama de golpistas aqueles que se opõem à sua ditadura. Uma coisa horrorosa. Já tomou vários bens da igreja, já expulsou padres, religiosas de lá, tomou propriedade das irmãs. Tem um bispo que foi preso. Onde já se viu prender um bispo? E o bispo está agora refugiado lá no Vaticano, que é um governo comunista, extremista, radical e amigo das autoridades nossas aqui do Brasil. Hoje é o dia de Santa Maria Madalena. Esta santa muito querida e muito amada. Eu quero começar falando para vocês, nessa catequese existencial aqui, com o refrão do Salmo de hoje. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Nós temos sede, temos fome, sede de água, fome de alimentos. Mas toda pessoa humana tem uma sede, meus irmãos, que nada neste mundo, nenhuma água deste mundo é capaz de saciar. A sede de Deus. O pior bandido que está lá na penitenciária,
ele tem um lugar dentro dele que o dinheiro não enche, que o sexo, que o poder, nada preenche. Esse lugar de Deus no coração da pessoa humana, nada preenche. Quando vocês verem um drogado, um dependente de drogas, de álcool, um bêbado, lembre-se, ele procurou buscar matar a sede de Deus através do mundo. Os corruptos do nosso Brasil, que rouba de vocês, idosos, que rouba da educação, da saúde, de tantas coisas sociais, eles também têm a sede. Só que eles não aceitam Jesus e buscam saciar a sede com as coisas do mundo, com o dinheiro. Não sacia. Ontem mesmo, aliás, hoje, um bispo me dizia de um monge, que ele é um bispo beneditino, de um monge, um irmão que está há 3 anos no mosteiro e que era um profissional liberal rico, com muita riqueza, desfez de tudo para ser monge, para viver a pobreza. É porque ele foi atrás de matar a sede. E Deus falou, eu te quero rezando, o dia todo, rezando, falando de Deus. Como o padre Joaquim, que tinha um caminho de sucesso na vida profissional, tem a irmã que é juiz, a mãe que é muito culta, tudo, mas tinha uma sede. E aquela sede só o sacerdócio podia saciar. Eu também tinha uma sede. Quando minha mãe morreu, fui coroinha, fiquei decepcionado com a morte dela, abandonei Deus, comecei a andar com os colegas de sala de aula, comecei a fumar, a beber, porque tinha uma sede. Aí depois eu pensei, eu tenho que organizar minha vida profissional, comecei a fazer um curso para entrar na aeronáutica de Guaratinguetá para ser piloto de avião. Estudei aquilo uns 2 anos e quando estava na hora de fazer a prova, eu vi que não era aquilo. E através de um grupo de jovens, de uma música que uma freira passou lá e mandou a gente fechar os olhos e depois meditar, eu descobri, mas eu tenho uma sede, não é de ser piloto, a sede é ser padre. Muitos de vocês sentiram uma sede que vocês não sabiam bem o que era. E de repente apareceu o casamento. É essa pessoa. É a ela que Deus mandou para tirar essa sede. Com ela vou ter meus filhos, vou ser uma pessoa feliz na igreja. Outros na vida consagrada, como a Cláudia, que me ajuda, ela tem sua profissão, mas ela tinha uma sede. Ela e o seu amigo Cristiano, amigos de infância, de adolescência, que corria atrás dos mosteiros lá em Aparecida, Guaratinguetá. Chegou a entrar no mosteiro, vai daqui, vai dali. Pensou talvez em ganhar muito dinheiro, mas depois descobriu a sede é ser esposa de Cristo. Eu quero ser esposa de Cristo. E o Cristiano foi também. Hoje ele é um excelente padre em Aparecida do Norte e ela é uma excelente consagrada leiga no nosso meio, compartilhando a sua vida com as coisas da igreja, cuidando de tantas coisas para o bispo. É assim a sede. Em Magdala, na terra de Jesus, havia um sofisticado prostíbulo, um cabaré fino. E lá tinha muitas mulheres. E tinha uma mulher prostituta, a mais bonita, que já tinha muito dinheiro, que certamente tinha um guarda-roupa com todas as roupas chamativas para cada noite do mês, para atrair os homens para receber dinheiro. Magdala é o nome da cidade. Certa vez,
creio que ela estava meio vazia, preocupada com algum doente da sua família, e alguém disse para ela: Yeshua. Yeshua cura. Yeshua liberta. Yeshua liberta os paralíticos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Quem é Yeshua? Perguntou ela. É Jesus de Nazaré. O Deus que salva. É um profeta poderoso em obras. Eu tinha vontade de vê-lo. Mas ele agora está do outro lado da Judeia, nos desertos, andando com seus discípulos e uma grande multidão atrás dele. É difícil. Passou aquele momento, mas o nome de Jesus, Yeshua ou Yeshua, ficou dentro do coração de Maria Madalena de Magdala, a prostituta sofisticada. Ela ganhava dinheiro, comia bem com aqueles homens ricos que visitavam aquele prostíbulo com muito dinheiro, mas dentro dela havia um vazio. Depois dos atos de prostituição, depois daquelas noites, ficava um vazio no coração. E ela escutava, Yeshua. Aquela palavra ficou. Era uma mulher que não sabia rezar. Mas ela tinha um vazio. Mas ela sabia que o dinheiro, a boniteza dela, as roupas chiques, os perfumes caros, não tampava aquela angústia. E ela escutava vozes, ela tinha uma prática sexual estranha, exagerada, e aqueles homens ricos que ficavam com aquela mulher sempre voltavam, gastava tudo que tinha para ficar com aquela mulher, porque ela tinha um elan de prostituição que nenhuma outra prostituta em Magdala tinha. Os homens disputavam-na, mas somente os que tinham dinheiro podiam ficar com ela. Mas o vazio no coração cada vez mais se alargava. E um dia, Jesus passou por ali. Aquela multidão e Maria Madalena, o que é isso? E alguém vai, Yeshua, é Jesus. Ela saiu correndo com aquelas roupas escandalosas de prostituta. E Jesus, aquele homem Deus, aquela beleza, aquela luz. É a primeira vez que ela olha para um homem e não sente desejo sexual. Porque ela olha e entende, aqui é algo diferente. Aqui não dá para pensar nas coisas erradas. E quando ela vê Jesus, ela é atacada por 7 demônios do sexo, que a joga prostrada e Jesus manda um a um sair dela. E quando Maria Madalena levanta, ela sente uma vergonha das roupas. Ela sente uma angústia. E ela pede perdão e ali há uma conversão abrupta. Ela corre no prostíbulo, joga aqueles mulambos eróticos que ela estava neles vestidos, pega uma roupa mais ou menos e lá naquele ambiente, Nossa Senhora e as mulheres, eu penso já cobrindo ela com alguma roupa para ninguém ver as suas pernas, suas partes, e ela veste uma roupa mais recatada e larga o prostíbulo. As pessoas, mas você vai largar? Sim. Ele encheu o vazio. Ele me preencheu. Agora eu quero ele. E Maria Madalena seguiu Jesus. As santas mulheres já foram dando roupas adequadas para ela. E ela tinha aqueles cabelos longos, aquelas coisas vaidosas, aquilo já foi caindo por terra. E ela tornou-se discípula de Jesus. Quando Jesus sentava para ensinar, ela estava à frente, ouvindo o mestre, adorando o mestre, porque ela sabia, ele é Deus. Ela sai, meus irmãos,
do canteiro da morte e do pecado. Ela despreza aquele lugar, os perfumes, os espelhos, tudo fica para trás, a cama sofisticada, as cobertas bem tecidas, tudo fica para trás. Nada vai com ela. As mulheres trocam sua roupa, trocam suas sandálias, e ela passa a andar na pobreza do Cristo, no caminho poeirento de Jesus, servindo água para o Senhor, para os discípulos, ajudando a cuidar dos pobres. Um coração totalmente mudado. Isso chama-se conversão abrupta. É aquela conversão impactosa, profunda, que muitas pessoas têm, e quem descobre Jesus descobre a única riqueza capaz de preencher o vazio da minha vida, das nossas vidas. Pensemos nossa vida sem Jesus, é impossível. Às vezes eu fico na meditação pensando a minha vida sem a missa. Seria a coisa mais cruel. Pensando a vida sem Nossa Senhora, sem o terço, sem a Virgem Maria, sem os nossos santos, sem o altar, sem Cristo, sem os nossos abnegados irmãos da comunidade. Não dá. Aonde mandar eu irei, e aonde o Senhor for, eu irei. Porque Cristo habita o coração vazio de toda criatura nesse mundo. Só Ele é capaz de preencher a nossa vida. E Maria Madalena de Magdala é a mulher extremamente profunda e convertida do Evangelho. Vocês imaginam, gente? Uma mulher que seguiu Jesus, nunca mais olhou atrás. Nunca mais teve saudade do prostíbulo. Quantas náuseas aquela mulher sentiu quando recebia as orações de Jesus ao lembrar do sexo imundo que ela fazia com aqueles homens imundos que traíam suas mulheres com ela. E Maria Madalena andou aqueles 3 anos com Jesus, penitenciando, se curando, se tornando discípula, seguidora de Jesus, que falava de Jesus para todo mundo que chegava e contava seu testemunho. Desde o começo da igreja, esta mulher é muito venerada e é muito estimada. Com certeza, São Cristóvão, nosso padroeiro, meditou muito sobre a vida de Santa Maria Madalena. Então ali, meus irmãos, no prostíbulo, no encontro com Jesus, ela teve a sua primeira morte nesse mundo. A morte para o pecado. A morte para aquilo que destrói a alma. E em Cristo ela encontra a certeza e o sentido. Mas, meus irmãos, lembremos da amizade de Maria Madalena com Nossa Senhora, com as outras mulheres. E lembremos também do sofrimento desta mulher na paixão de Cristo. Quando Nosso Senhor avisava, profetizava a sua morte, profetizava de como ia morrer. Nós estamos indo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue, morrerá nas mãos dos judeus, mas ao 3º dia ressuscitará. E os apóstolos, Maria Madalena também pensava, mas como que é esse negócio de ressuscitar? É uma coisa tão difícil pensar nisso. Mas o sofrimento de Jesus trouxe uma grande dor ao coração de Maria Madalena. Ela só pensava uma coisa, como que eu vou viver sem ele? Eu nunca tive um esposo, eu tive os amantes que aproveitaram do meu corpo, que aproveitaram de mim para satisfazer seus prazeres. Que nojo, ela pensava. E eu aí encontrei Jesus de Nazaré, homem perfeito e santo, e agora eu vendo ele sendo carregado para morrer, chicoteado, cusparado, carregando uma cruz, coroa de espinhos, sangue, imolação, Nossa Senhora ali aflita, Maria Madalena agarrada com Nossa Senhora, com alguns apóstolos, com João. Ela viu a grande dor.
No Calvário, Maria Madalena sentiu uma nova morte. A morte do sentido da sua vida. Mas o amor dela era tão grande a Jesus que a morte de Cristo foi como a morte de um homem santo, muito amado pela sua esposa, que a esposa viu morrer, sofreu muito, e a esposa viúva que amava tanto o marido sempre diz: a imagem dele continuará me preenchendo. E Maria Madalena sentiu isso. Isso aqui é fruto das minhas orações e meditações sobre Maria Madalena, que eu já preguei muito sobre ela. Ela sentiu, mesmo que eu nunca mais irei vê-lo, ele não sairá de dentro de mim. A imagem dele vai me guiar. Jamais voltarei ao vômito. Eu irei adiante. E ela se une a Nossa Senhora, se une àqueles discípulos sofridos, sofre ao ver Jesus ser descido da cruz e ser sepultado. Aquela tristeza, aquela desolação, aquela morte. Mas ela não esquecia as palavras do esposo. No terceiro dia, eu ressuscitarei. E ela vai com as mulheres, ela vai à frente. Ela é forte, é uma mulher apaixonada por Jesus. Ela vai, eu quero ser a primeira a ver o cadáver. Eu quero colocar a mão no cadáver, como aquela viúva santa que despede do santo esposo e coloca a mão e chora. E ela vai. Que decepção quando ela chega e está tudo limpo. Ela vê alguém que ela pensa que é o jardineiro, foi o senhor que tirou. O senhor sabe aonde ele foi colocado, o corpo dele. Para Maria Madalena, Cristo tinha morrido para sempre. Dentro dela havia a vida e a lembrança de Jesus, mas uma morte desesperosa, desesperada, de que não viria mais. E quando Jesus fala com ela, e quando ela vê que é Jesus, Raboni, ela exclama, mestre. E Jesus só diz uma coisa, vai contar para eles. E ela sai disparada. Ela vai contar aos apóstolos, eu o vi, ele está vivo. Olha que beleza. Foi a primeira mulher a anunciar o querigma depois da ressurreição de Cristo. O querigma que é anunciar a verdade de um Deus que aparentemente foi derrotado na cruz, mas que o Pai, na força do Espírito, o levantou em luz do sepulcro para nunca mais morrer e para derrotar para sempre o mal e abrir para sempre o caminho da nossa salvação. E é por isso que nós estamos aqui. Exatamente por causa desta verdade. Cristo está vivo. A verdade de Maria Madalena anunciada e recebida com desprezo. Ah, mas ela é uma mulher. No passado ela foi assim. Mas talvez ela teve uma ilusão com um fantasma. Mas logo as dúvidas foram desaparecidas, porque Jesus começou a aparecer para os apóstolos, discípulos, entrando onde eles estavam, pelas paredes fechadas e as portas trancadas. Maria Madalena, meus irmãos, é hoje para nós a chave para destrancar. É a taramela para destaramelar o nosso coração, para que Cristo possa entrar e que nós não assustemos com ele, porque Jesus é o nosso Deus. Jesus é o amor não amado, como diz São Francisco de Assis, que hoje na humildade da nossa comunidade de São Cristóvão, aqui nesse bairro simples da nossa cidade, da paróquia Santa Luzia. Hoje, Maria Madalena nos traz ao altar, sob a sua intercessão e do nosso padroeiro São Cristóvão,
para que nós possamos enxergar o ressuscitado aqui. Ara Dei Cristo Est, o altar de Deus é Cristo, a Eucaristia. Daqui a pouquinho Nosso Senhor do céu descerá pelas nossas mãos miseráveis, mas sacerdotais, para se tornar presença transubstanciada no ser do pão e no ser do vinho, que nós vamos comungar como Cristo, porque somente Ele entra na nossa vida e preenche o vazio do nosso coração. E Jesus, meus irmãos, é tão maravilhoso e é tão bom, que Ele quis continuar conosco na Eucaristia, no pão e no vinho consagrados, para alimentar o seu povo nesse deserto de sofrimento, de angústia que nós vivemos. Mundo de miséria, de mentiras. Mundo, meus irmãos, paganizado. Mas nós, católicos, devemos aprender que nós não somos melhores do que os pagãos, mas nós precisamos ser melhores e diferentes do que eles. Diferentes nós precisamos ser. Diferente no jeito de falar, cortando as fofocas das nossas línguas. Diferente no nosso modo de comportar, no nosso modo de vestir, no nosso modo de ser, no nosso modo de escutar as músicas que esse mundo oferece. Aqui, meus irmãos, está a verdade neste altar, que é a mesma verdade, o mesmo altar da Basílica de São Pedro, onde o nosso amado Santo Padre, o Papa Leão, preside a liturgia em comunhão com toda a igreja. Porque os altares se fundem num só altar. As missas celebradas se fundem numa só missa, aquela do Calvário, na humildade, na simplicidade, no sofrimento do Monte da Caveira, onde o amisco, onde o fedor da morte, de tantas caveiras ali crucificadas, perturbava o ambiente. É nesse ambiente de morte que Jesus vem dizer para nós: você que está morto no pecado, levanta. Levanta a exemplo da minha filha esposa, Maria Madalena. Não esposa no sentido biológico, social, como filmes atrevidos de hereges fazem dizendo que Jesus teve caso com Madalena. Nunca, porque Cristo é casto, pobre e obediente. É a esposa como nós, igreja, somos esposa de Cristo. Nosso Senhor matou a sede de vida, a sede de sentido do coração de Madalena. E Marta também a sede do nosso coração, do coração das nossas famílias, do coração dos homens e mulheres que querem a verdade. E a verdade está aqui, na nossa Santa Igreja. Esta é cresa nulla salus. Esta é uma grande verdade que nós devemos guardar no nosso coração. A nossa igreja é de Cristo, deixada por Ele. Fora dela não há salvação, diz o concílio, lá do século IV, VI, diz o Papa Bento XVI nos seus ensinamentos. Mesmo outros movimentos cristãos, se recebem a graça da misericórdia e a salvação, é em mérito do altar de Cristo. Por isso a Igreja Católica não pode ser igualada a qualquer outra seita nesse mundo, como muita gente quer fazer. Não, nós não podemos aceitar isso. Eu não posso falar muito nisso, porque hoje não se pode falar mais disso, que a gente vai preso. Mas a Igreja Católica é a igreja deixada por Nosso Senhor. Nós não temos nada contra as outras religiões. Nós sabemos que Deus respeita a liberdade, mas nós não podemos nos tornar católicos com baixa estima, muitas vezes achincalhados pelas seitas e por tantas pessoas. Nós não podemos baixar nossa cabeça, porque se o nosso Deus, que quis deixar a sua igreja, que quis deixar o Papa como seu timoneiro, se ele foi morto na cruz, os seus discípulos também, muitas vezes o são, como foram até hoje, milhões e milhões de mártires que derramaram o seu sangue por amor a nosso Senhor. Que a Virgem Maria, nossa mãe, a estrela da evangelização, representada nessa pequena e humilde imagem de Nossa Senhora Aparecida, interceda por nós, juntamente com São Cristóvão e Santa Maria Madalena,
para que o nosso país, para que nós sejamos livres da peste, da fome, da guerra e do comunismo. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,